Bem, vamos começar um novo assunto, que é o cálculo aproximado de zeros de funções. Vamos ver o que é isso. O que eu quero dizer com isso? Ora, quando você tem uma função, por exemplo, uma função do segundo grau, ax2 mais bx mais c. Nós sabemos que isso é uma parábola, não é isso? É uma parábola. E ela corta o eixo em duas raízes, no x1 e no x2. É muito importante saber onde é o x1 e o x2. É muito importante. Isso aqui tem 300 mil problemas práticos. Você pensa num canhão, com o eixo aqui, pensa num canhão aqui, o canhão dá um tiro, uma bala de canhão daquelas antigonas, que não tem propulsão. Aí a física fala que se você desprezar o ar, o movimento é uma parábola. Onde que a bomba vai cair? Ela vai cair na raiz aqui, porque isso aqui é uma parábola. É na raiz, só que a parábola está com a boca para baixo. É a raiz. Os militares sempre estudaram muito matemática, porque existe uma área chamada de balística. Onde que a bala cai? Ela cai no zero da função. Então, o que é o zero da função? É você encontrar os pontos onde satisfaz a equação f de x igual a zero. Isso são os pontos onde o gráfico corta o eixo do x. Aí alguém pode falar assim, mas eu, por exemplo, vamos supor que g de x é o lucro da empresa e eu quero trabalhar com g de x igual a 30. Quer dizer que eu quero que o lucro seja 30. Ué, então isso aqui não é um zero. É só você passar esse 30 para lá, fica assim, e chame isso aqui de uma nova função h de x igual a zero. Portanto, o problema de resolver a equação f de x igual a zero é o mesmo de você ter uma função f de x e você quer saber para qual valor ela vale qualquer valor aqui, 342. Onde que f de x igual a 342? 342 é aqui, é o x barra. F de x barra igual a 342. Passo 342 para cá, f de x barra menos 342 igual a zero. Chame isso aqui de uma nova função h de x. É o zero dessa função. Portanto, esse problema é o que há de mais básico, o que há de mais do dia a dia da matemática, que é encontrar o x onde a função tem um determinado valor. Aqui, no caso, encontrar o x quando a função tem valor zero. Esse é o nosso problema, certo? Esse é o nosso problema. Esse problema é complicado? Esse problema é complicado? É muito complicado. Ele é complicadíssimo. Quando você tem uma parábola, você tem uma fórmula. Você tem uma fórmula para as raízes. A fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a. Aqui você tem as duas raízes, x1 e x2. Essa é a fórmula de Bhaskara. Ela foi descoberta no ano 1000, por aí, no ano 1000. A fórmula de Bhaskara. Então, uma equação do segundo grau, nós temos a fórmula para a raiz. E se a função for do terceiro grau? E se ela tiver terceiro grau? Alguém sabe? Achar as raízes da equação do terceiro grau? Alguém sabe? Aí? Eu também não sei. Mas tem fórmula. Essa daqui foi 1000 anos, no ano 1000 depois de Cristo.
quase 500 anos depois, ele descobriu uma fórmula para essa, 1500. Tem uma fórmula, a fórmula é complicada. Quando descobrir essa fórmula, rapidinho também descobrir a fórmula para a função quando tem grau 4. Quando tem grau 4, existe uma fórmula também. A fórmula é deste tamanho, mas eu tenho uma fórmula. Então quer dizer que não tem problema. A função do terceiro grau, eu sei a forma exata, não é aproximado não, eu sei exatamente quanto que é a raiz, exato. Quando é grau 4, eu também tenho a fórmula, complicadíssima a fórmula, vocês podem procurar a fórmula aí na internet, certo? Aqui é a fórmula de Bhaskara e aqui eu esqueci o nome, me fugiu o nome aqui agora, o nome da fórmula desses dois matemáticos que fizeram de grau 3, certo? Então, isso foi em 1500. E se você pegar uma função do quinto grau, vamos pegar uma função aqui, não vou pôr geral não, vou pegar uma função aqui. X a 5 menos x a 4 mais 8x a terceira menos 5x ao quadrado mais 4x menos 3. Onde é o zero dessa função? Em 1800 se provou um teorema matemático extremamente importante, extremamente difícil, sofisticado, gente. Não tem fórmula. Olha o que esse teorema fala. Esse teorema fala que não tem fórmula. Se não tem fórmula, como é que você vai descobrir onde é a raiz? Não tem fórmula. Então, quer dizer, onde está a raiz dessa função aqui? Onde está a raiz aqui? Não sabemos. Pode ser que para uma ou outra se saiba, mas assim como eu inventei isso aqui na hora, provavelmente, onde estão as raízes aqui? Não sabemos. Quantas raízes tem? Isso a gente sabe que é no máximo 5. Pode ser 5, pode ser 3, tem raiz dupla, pode ser uma, certo? Não vou entrar nesse detalhe, pode. Mas onde estão as raízes? Não sabemos. Polinômio é a função mais simples que existe. Então, ninguém sabe resolver essa equação. Por quê? Porque não tem fórmula. Então, resolver essa equação é igualar esse polinômio a zero, não é assim? Você vir aqui igual a zero. Não tem fórmula igualzinha à fórmula de Bhaskara. Não existe fórmula. Ninguém sabe como fazer. E aí? Pô, mas se ninguém sabe como fazer, como é que nós vamos fazer? Então, aí entra o cálculo numérico. Temos vários métodos para o cálculo aproximado das raízes de f de x igual a zero. Não só para polinômio, para qualquer f de x. Este é o assunto típico do cálculo numérico. Você tem vários métodos, nós vamos estudar aqui alguns desses métodos. Vamos estudar aqui uns 3 deles. Nós vamos estudar vários métodos para o cálculo aproximado. Quando a gente fala cálculo aproximado em cálculo numérico, é o seguinte, nós vamos ver um algoritmo que é o seguinte, à medida que você vai aplicando o algoritmo, você vai ficando mais perto da raiz. Você nunca sabe onde é a raiz, você não sabe onde é a raiz, mas você vai ficando mais perto dela. Isso que a gente, todos os métodos nossos vão garantir que a gente vai ficar cada vez mais perto da raiz, cada vez mais perto, cada vez mais perto. E quanto mais você fizer, mais perto você fica. Só que alguns métodos desses são tão custosos,
que mesmo o computador fazendo, ele vai muito devagar. É um problema complicado, porque, então, os métodos, isso é o cálculo numérico por excelência. O cálculo numérico é isto, é cálculo aproximado, mas com controle. É um aproximado, gente, quanto mais eu trabalho, mais perto eu fico da raiz. Essa que é a ideia, certo? Essa que é a ideia. Então, nós vamos estudar vários métodos desse aqui. Certo? Nós vamos estudar vários métodos para esse cálculo aproximado das raízes. Vários métodos. Ok? Vamos estudar vários métodos. Onde que isso está? Capítulo 3. Ele chama de equação não linear, porque as lineares a gente sabe achar a raiz, né? 3x mais 4 igual a 0, x é igual a menos 4 sobre 3. A gente sabe certinho onde essa raiz corta o eixo. A corta aqui no menos 4 sobre 3. Então, as lineares não tem graça. Isso tudo ele chama aqui de equações lineares não lineares. Capítulo 3 do nosso livro. Capítulo 3 do nosso livro. Capítulo 3, funções não lineares. Certo? Então, o nosso objetivo é resolver a equação x igual a 0. Certo? Com quase todo algoritmo, você precisa começar o algoritmo de alguma coisa. Essa é uma complicação dos algoritmos. Onde a gente começa? Então, em geral, para iniciar o processo, que processo? O processo de calcular aproximadamente a raiz. Isso é, o método de calcular aproximadamente a raiz. Para iniciar esse método, em geral, para iniciar esse método, é necessário se ter alguma, aí a palavra alguma em matemática, não tem, vamos pôr aqui, alguma ideia de onde está a raiz. Isto ajuda muito. É claro que isso aqui é uma coisa meio nebulosa, tem uma ideia de onde está a raiz, você não sabe onde está a raiz, mas você tem uma ideia. Então, esse vídeo eu não vou entrar em nenhum método ainda para calcular aproximadamente a raiz. Nós simplesmente vamos comentar isso aqui. Como é que eu posso ter alguma ideia de onde está a raiz? Essa aqui é só para... Vamos ver os exemplos do livro. Certo? Vamos ver os exemplos. Certo? Exemplo do livro. Ele chama aqui em algum lugar de método gráfico. Eu só quero dar um exemplo. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Não, eu vou fazer um exemplo aqui nosso. Vamos pegar essa função aqui, f de x igual a e elevado a menos x mais x. E elevado a menos x mais x. Então você tem essa função. Como é que é o gráfico dessa função? Não sei. Não sei fazer. Assim, não sei como é que é o gráfico dessa função. Se eu soubesse como é que é o gráfico dessa função, provavelmente eu tinha uma ideia de onde que corta o eixo. Por exemplo, será que a raiz é positiva? Será que a raiz é negativa? Será que a raiz é maior do que 1? Será que a raiz é menor do que 1? E já é umas ideias sobre a raiz. É isso que a gente está procurando. Então, o que a gente é? Queremos resolver f de x igual a 0. Isto é, nós queremos resolver e elevado a menos x mais x igual a 0.
E elevado a menos x mais x igual a zero. Se você recordar lá do ensino médio, essa daqui é chamada equação transcendente, porque eu uso uma função transcendente, que é a exponencial. Não existe regrinha para achar a raiz disso aqui. Não tem. Se não aplicar os métodos cálculo numérico, não tem jeito de calcular, ninguém sabe. Aqui certinho, tem que usar cálculo numérico. Como é que eu faço? Onde que eu posso ter uma ideia de onde que está a raiz? Onde que eu tenho uma ideia? Por exemplo, se o x for zero, e elevado a menos zero mais zero igual a zero. E elevado a menos zero dá 1. 1 mais 0 não é 0, certo? É 1. Então, o 1 não é, o 0 não é raiz. Mas ele está perto da raiz, está longe da raiz. Eu posso começar o algoritmo, eu posso considerar como ponto inicial do meu processo, como a gente vai ver mais na frente, o x igual a 0. É razoável? Estas que são as nossas questões aqui. Então, só, né, esse método, então, nem sempre funciona. Olha aqui qual que é a ideia. Olha qual que é a ideia. Aqui você tem duas funções que você conhece as individuais. Você conhece. Se g de x é igual a e elevado a menos x, gráfico conhecido. Você aprendeu lá no cálculo 1 como é que é o gráfico dessa função. Se h de x é igual a x, é uma reta, gráfico conhecido. Então, eu vou pegar o gráfico dessa função. Como é que é o gráfico do e elevado a menos x? Aí você tem que, recorda, volta lá no cálculo 1, olha em qualquer livro, exponencial, exponencial negativa, o gráfico dessa função é assim. Esse daqui é o gráfico da g de x igual a e elevado a menos x. Esse daqui é o gráfico da e elevado a x. Certo? Muito bem. E agora, vamos pegar o gráfico. Desculpa aqui, para ser mais simples, eu vou pegar aqui, no lugar de mais, eu vou pegar menos, certo? Eu vou pegar menos. Mas vou deixar o h de x aqui, certo? Vou pegar menos. Depois vou explicar por que eu menos. Vou explicar. H de x igual a x. Como é que é h de x igual a x? É uma reta aqui. Uma reta aqui. Ora, e elevado a menos x igual a zero é equivalente... A caneta começou a falhar. Vou voltar para a preta. Isso é equivalente a e elevado a menos x igual a x. Isso significa que esta daqui, que é a g, tem que ser igual a essa daqui, que é a h. Aqui é a g, aqui é a h. O que está falando? Que a g é igual a h. Em outras palavras, você pode fazer o seguinte, essa que é a ideia do método. Essa é a ideia do método. Você vem e traça os dois gráficos juntos. Um é assim, o outro é assim. Aqui é o h de x, aqui é o g de x. Aqui é elevado a menos x, aqui é x. O que você está vendo nesse pontinho aqui? Vou chamar ele de x barra. O que está acontecendo nesse pontinho? G de x barra, que é sair daqui até na exponencial, é a mesma coisa que ir até na h. Em outras palavras, e elevado a menos x barra é igual a x barra. Esse daqui é uma raiz. Simples. O que eu ganhei com isso? Tem outra raiz? Existe outra raiz aqui em algum lugar? Não, porque aqui sempre abaixo, aqui sobe, aqui só tem uma raiz. Então, com esse raciocíniozinho simples, que é chamado de método gráfico, nós concluímos uma série de coisas importantes.
Só de olhar o gráfico, a gente conclui. Só disso aqui, o que a gente conclui? O que você deduz? Só tem uma raiz. Uma coisa importante, só tem não. Tem uma raiz, porque poderia não ter raiz. Também não pode. Tem uma raiz, tem apenas uma raiz. Quer dizer, nós concluímos que tem raiz e que só tem uma. Isso é importante, porque poderia não existir raiz. Observe que probleminha complicado. Não tem raiz, você põe um computador para procurar raiz, ele fica lá o dia inteiro, você gasta uma fortuna, paga a hora de computador, gasta um tempão danado, ele fica procurando uma raiz que não existe. Ele fica lá procurando. Então, quando você põe um algoritmo para rodar, o computador não vai saber que não tem raiz. Isso aí ele não vai. Ele fica tentando a vida inteira, procurando a raiz e não vai achar. Tem apenas uma raiz, tá aqui. E várias coisas. A raiz é positiva. E depois você pode pegar, por exemplo, o 2 aqui. Vamos olhar o 2. Se você faz E elevado a menos 2, é 1 sobre E elevado a 2, que é 2, isso aqui é aproximadamente 2,7, né? O expoente elevado a 2. Esse negócio aqui é pequeno, é bem menor do que 1. Concorda? Agora, você vai até aqui, h de 2 é 2, porque a função h de x é igual a x, aqui é 2. Então, a reta está lá em cima e esse daqui está lá embaixo, certo? Não tem uma raiz para o lado de cá. Então, daqui eu concluo, a raiz está no intervalo 0 até 2. Então, a raiz está em algum lugar entre o 0 e o 2. Já é alguma coisa. Concordam? Já é alguma coisa. Não é muita coisa. De 0 a 2, eu quero a raiz com precisão astronômica, por exemplo, que é a raiz com 5 casas decimais depois da vírgula, precisão astronômica. Isso não me ajudou muito. De 0 a 2 é muito grande, mas já é alguma coisa. Então, esse daqui é chamado método gráfico. Sempre funciona? Não. Vai funcionar com os probleminhas mais simples. Mas, didaticamente, ajuda muito a gente a ter ideia de onde que está a raiz. Certo? Ajuda muito a gente saber onde está a raiz. Vamos tentar outro. F de x igual a seno x menos cosseno x. Eu quero a raiz. Então, eu quero que seno x menos cosseno x seja igual a 0. Então, eu quero que o seno x seja igual ao cosseno x. É isso que eu quero. Qual que é o método gráfico? Vamos fazer o gráfico do seno, vamos fazer o gráfico do cosseno. Gráfico do seno. O gráfico do seno é assim. Esse é o gráfico do seno. Esse aqui é o seno de x. Como é que é o gráfico do cosseno? Vocês lembram o gráfico do cosseno? É a mesma coisa, mas saindo daqui. Agora tem que ver quando é 91, aqui é 0, né? Não é uma coisa assim? Tem que fazer direitinho. Vocês... Tá, não tem que fazer direitinho aqui, eu vou fazer de qualquer jeito. O que aconteceu? Uma raiz aqui, outra raiz aqui, outra raiz aqui, outra raiz aqui. Quantas raízes temos? Essas duas ondas vão se batendo uma na outra. Tem infinitas raízes. Só de fazer o gráfico, eu já tenho essa resposta. Tem infinitas raízes, porque essas duas ondinhas, elas vão se batendo aí. Vai batendo para cá, vai batendo para cá. Cada vez que elas se batem, tem uma raiz.
Então, esse método é interessante, ele dá uma ideia do que é que a gente está fazendo, uma ideia mental do que a gente está fazendo. O livro tem mais alguns exemplos, são poucos, tem mais alguns exemplos. Isso aqui nem sempre funciona. Se você põe uma função muito complicada, não tem chance de você fazer. Porque para isso aqui funcionar, você tem que saber como é que é o gráfico do seno e do cosseno. Se eu colocar uma função aqui que eu não sei como que é o gráfico dela, não me ajuda. Então esse método não funciona sempre, é só, mas é um bom início. Então dê uma olhadinha, são só 2 páginas aqui, antes da gente começar com o nosso assunto, que inclusive vai cair no primeiro teste, que é o método da bissecção. É um método extremamente simples. Extremamente, ele dá uma simplicidade colegial. Você poderia ser ensinado no colégio esse método. Não exige nenhum conhecimento de cálculo nem nada. Ele é muito simples. Então, dá tempo de estudar, a prova semana que vem. Tranquilo, o método da bissecção é o método mais simples que existe no cálculo numérico. Em compensação, vai ser um dos menos eficientes, né? Ser simples e eficiente é querer muito, né? Geralmente, quando uma coisa é simples, ela não é eficiente. Então, ele não é muito eficiente, que significa que você tem que rodar o algoritmo, rodar, para ter uma aproximação na segunda casa decimal. Aí você roda, aproximação na terceira casa decimal. Ele é muito custoso, demora muito tempo, gasta muito tempo de computador, certo? Então, o método da bissecção, que é o próximo vídeo que nós vamos ver aqui, e é o próximo assunto, 3.2, método da bissecção, certo? Observe, o livro gasta uma página só nesse método, acabou, é uma página. Então, ele é simples, só assistir a aula, um método simples, e essencialmente essa é a matéria do nosso primeiro teste. Então, é a parte de ponto flutuante, que é uma parte, vamos dizer assim, meio técnica, não é bem técnica assim, do cálculo numérico, que é essa ideia de como colocar os números dentro do computador, essa ideia, certo? E a gente começa com os zeros de função, método da bissecção, que é algo bem matemático, bastante concreto, ok?